Bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é Gilberto Chagas, né, fazendo mais um Quebrada Filosófica, né? E a gente hoje vai falar sobre pensamento retrógrado das elites brasileiras. Pô, cara, que coisa mais louca, né? É, a gente tá aí no. Hoje é dia 30 de junho, né, de 2025, cara. E, cara, a gente fica pasmo, né, com algumas coisas que a gente ouve, algumas coisas que a gente, né, e aí a gente faz vídeo, né? Fazemos vídeos, né, para os catadores, para as catadoras, para tentar, né, informar, tentar inserir nesse mundo político, ou às vezes até da geopolítica, né? A gente tenta, né? Eu não sou um catedrático, eu não sou um cara, né? Mas, cara, eu tenho um pouco de base de conhecimento e tal. Mas aí o que acontece? A gente acompanha as notícias, a gente procura ver o que é fake news, o que, é que não é, né? E aí, o que tá rolando muito, né, os bafafá da semana é o seguinte, pô, é gente chamando as pessoas do Bolsa Família de preguiçosas, né? Fala que quem recebe Bolsa Família não quer trabalhar. Vamos lá, então. Cara, se a pessoa optasse, mesmo que isso fosse verdade, porque, né, de acordo com dados aí, a maioria das pessoas que estão no mercado formal de trabalho são muita gente, tem muitos beneficiários do Bolsa Família. Não vou dizer a maioria, né, mas grande parte das pessoas, né, que estão incluídas no Bolsa Família têm trabalhos formais e muitas dessas pessoas que não têm trabalho formais, elas fazem trabalho autônomos, né? Então, tem, por exemplo, tem catadores e catadoras de material reciclável. Tem pessoas que trabalham como diaristas, tem pessoas que trabalham no campo, tem pessoas que trabalham vendendo café, tem pessoas que trabalham vendendo bala, tem pessoas que trabalham na construção civil, né, não registrado, não formalmente, mas né, tá lá. Né, tem gente que está fazendo seu corre, né? Essas pessoas estão trabalhando, a maioria delas. Né? Isso, o Bolsa Família é um programa de redistribuição de renda, é um programa social para manter os filhos na escola, para ajudar quem não tem uma renda legal, né? Para quem está em situação de vulnerabilidade, né? Então as pessoas elas têm que se atentar a isso, que as pessoas programa de distribuição de renda não é para formar vagabundo, é justamente ao contrário, é para levantar as pessoas, né? E aí os ricos eles ficam, mas eles não querem trabalhar, cara. Pensa bem, se a pessoa, mesmo que a pessoa não quisesse, por exemplo, se a pessoa recebe R$ 600, ela não quisesse, ela optasse por não trabalhar, deve ser porque vocês estão pagando muito mal, né? Porque o salário médio aí das pessoas aí tá girando em torno de. O salário mínimo, muita gente ganha salário mínimo. Às vezes para trabalhar em escala 6 por um, tem uma folga só no dia da semana, né? Até parece que as pessoas recebem uma fortuna, né? E aí se a pessoa optasse, né, pô, tipo, eu ganho R$ 600 e deixa eu botar na balança aqui, não vou trabalhar não, porque, pô, o trabalho ele tem um custo também para as pessoas. Ou vocês acham que não? A pessoa tem que levantar de madrugada, ela tem que deixar os filhos, ela tem que deixar sua casa, ela tem que passar o dia todo fora, ela tem que pegar condução precária, ela, né, tem esse trajeto de ida e volta. Geralmente as pessoas moram longe dos seus centros urbanos, né, de seu local de trabalho ou de emprego, né? Então é uma coisa meio foda, cara, que as elites fazem, né? E aí eles ficam, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. Cara, o Congresso essa semana derrubou o IOF, né? Muita gente, mas isso vai afetar o povo brasileiro, porque é imposto sobre operação financeira, né? Cara, isso ia afetar muito quem tem uma previdência privada, né? Quem investe lá 600 mil reais aí, né, por ano aí numa previdência privada. Aí você tem isso. Você tem uma previdência privada? Você movimenta mais de R$ 50 mil por mês? Não, né? É, sabe? Pô, cara, e aí os cara foram lá e derrubaram. Né? Por quê? Legislando em causa própria, interesse próprio, que muitos desses parlamentares são milionários. E aí fica aquela coisa, né, galera? A gente sempre tá falando disso aqui, né? A gente se torna até repetitivo, né? Mas por exemplo, tem lá o presidente Lula, né? Ele é um presidente progressista,
né? Mas ele não vai conseguir fazer as coisas se tem um Congresso e um Senado que barra todas as coisas. Pô, derrubaram uma medida provisória, coisa que eles não faziam desde 1992, para sangrar o governo, para enfraquecer o governo, né? Eu tenho muitas críticas à questão do governo, a questão, né, enquanto questão de assistência aos catadores e tal, mas, cara, o governo está tentando fazer a coisa certa, sempre ele está tentando fazer a coisa certa, sabe? O presidente Lula, né, seus ministros, o Haddad, sempre está tentando fazer as coisas certas, né? E aí a gente tem que ter uma noção, é o seguinte, quando a gente for votar, a gente tem que começar a fazer a democracia participativa, a gente tem que se envolver, a gente tem que conhecer, ter um pouco de conhecimento político, né? Os catadores, as catadoras e todo mundo que estiver vendo esse vídeo, né? A população em geral, porque se você vota num presidente o presidente é da minha linha de atuação, eu acredito nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher, então eu acho que ele vai tá encaminhando as políticas que eu quero. Por exemplo, eu votei no presidente Lula, então beleza. Só que não adianta nada você votar numa pessoa para presidente se você vota em deputados federais contrários, ou de direita, ou que tem uma visão contrária, ou que vem do mundo empresarial. Você tem que ver quem é seu representante, cara. Ah, mas você está depositando sua fé em político? Não, não estou depositando minha fé em político. Mas faz toda a diferença na vida da gente. Se a gente vai ter um ganho legal, se a gente vai ter um ganho ruim, se a gente vai ter acesso à saúde, se a gente vai ter acesso à educação, porque o país ele tem um governo, querendo ou não, ele tem um governo. A gente vive numa democracia, a gente vive num sistema presidencialista. A gente vive num país que é gerido por prefeituras, que tem lá o prefeito, tem a Câmara de Vereadores. A gente vive num país que tem as divisões dos estados, né, que tem lá os estados, tem o governador do estado, tem as assembleias legislativas, que tem os deputados estaduais, né, e tem o federal, né, que tem lá o presidente da República, tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados, né, que são duas casas legislativas, e tem o Poder Judiciário, que é o tal do STF, né, que fazem as leis, que julga crimes e tal, essa coisa toda. Então a gente tem que ter esse entendimento, né, e a gente fazer a democracia participativa para quê? Para a gente poder eleger a democracia representativa. Isso faz muita falta na vida da gente. Se a gente não tem um programa de coleta seletiva no município, se a gente não tem pagamento prestado por serviços, se a gente enfrenta um monte de coisa, é porque a gente não tem coesão nas casas legislativas, nas casas administrativas, sabe? Então falta muito isso, é uma guerra de narrativa, uma guerra por poder. Então a gente precisa ter pessoas que estão do nosso lado. Então, tipo assim, eu voto no presidente, eu voto no deputado que vai fazer convergência com esse presidente, eu voto no senador que vai fazer convergência com esse presidente, para poder aprovar as coisas que a gente quer que vai ser bom para a gente. Né? Do mesmo jeito, nos municípios, a gente vota no prefeito, vota no vereador que está mais ou menos alinhado ali com o prefeito, né? Que vai fiscalizar. É lógico que tem que ter uma oposição, a oposição sempre é bom. Né? Não é que não tem que ter oposição, mas um governo ele tem que ter uma maioria para poder governar. É assim que o sistema funciona. Então, se eu acredito no A, eu vou votar no deputado A, que vai compor com esse presidente. Eu vou votar no senador A, que vai compor com esse presidente. Né? Da mesma coisa é o Estado, a mesma coisa é as prefeituras. Né? Quando a gente fala dos estados, a gente fala de deputados estaduais. Quando a gente fala de municípios, a gente fala de vereadores. Então a gente tem que estar muito atento nisso, né? E começar a trabalhar a questão política, começar a ter esse entendimento político partidário. Porque esse é o sistema que rege a gente, tá ok? Então vamos fazer esses exercícios, né? Ano que vem, né, tem eleição, aí depois mais 2 anos tem eleição, né, para as prefeituras, então a gente tem que ficar atento nisso, começar a conhecer que esse candidato, essa pessoa que fala, eu sou deputado ou deputada, estou aqui pedindo seu voto. Pô, você vem de onde? Você representa quem? Né, porque trabalhador não adianta votar em cara que é empresário, cara que vem lá que vem dos ricos, porque ele não vai representar os, sabe? Ele não vai representar os pobres, ele vai representar os ricos, a classe dele. Né? Se o cara é empresário, ele vai lutar pelos empresários, né? E assim sucessivamente. Agora, vota lá em gente que é professor, que sabe, gente que é progressista. Procure examinar quem que é esse candidato e essa candidata, né? Então, assim, as eleições estão longe, mas a gente tem que começar a fazer esse exercício, né?
para saber quem é quem, como é que a gente vai fazer isso, porque ano que vem tem muita coisa em jogo e eles querem sangrar mesmo o presidente Lula. Ano que vem vai ser um ano de disputa, vai ser um ano duríssimo, né? E eu, enquanto catador de material reciclável, eu sei muito bem, né, o que está em jogo, quais são os riscos, né, de vir uma incineração, da coisa começar a ficar dura, deles cortar da Previdência, deles cortar da saúde, deles cortar do SUS, né, deles cortar da educação. Quer dizer, são muitas coisas que estão em jogo para nós catadores e catadoras de material reciclável, né, e para a população geral, pobre. Então vamos pensar bem, meu irmão, minha irmã, e começar, né, a se informar, começar a ler, começar a perguntar, começar a se interessar pelas coisas, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só imediatismo, a gente tem que começar a participar também das coisas e fazer parte da decisão, né? Esse é o recado que a gente dá, e é isso aí. Quebrada Filosófica, sou Gilberto Chagas, faço coleta seletiva, sou catador de material reciclável e também sou fotógrafo social e conceitual. E é isso aí, vamos que vamos.